Nessa parte nós vamos falar um pouco mais sobre as normas globais aplicadas a todos os segmentos da educação. E um dos pontos que nós destacamos é a necessidade da grande observância da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova que traz consequências graves para as instituições, todos os segmentos, mas você tem que ter mecanismos de proteção de dados. Então você que participa de uma instituição de ensino tem muitos dados dos alunos, e esses alunos têm que ter famílias, tudo tem que ter a proteção, os profissionais também, você tem que ter a proteção de dados. Você não pode descuidar em relação a isso, que há inclusive penalização, há risco de processos e multas, e a instituição terá que ter um cuidado redobrado para cuidar da proteção de dados. Então fica realmente essa nossa orientação inicial, nesse nosso bloco, da importância de analisarem bem. Não é uma lei nova, a lei ela já vem contemplada, é a Lei 13.709 de 2018, mas ela traz realmente a necessidade de uma aplicação a partir de agora. Então teve um prazo para as empresas se adaptarem, mas esse prazo já venceu e agora temos a autoridade, chamada Autoridade de Proteção de Dados, que foi nomeado, definido pela Presidência da República, e estamos aí com essa realidade. Queremos destacar também a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação de alguns fatos que nós vamos comentar na sequência. Mas queremos, antes de falar do Conselho, falar sobre a formação de professores e assistência. Foi criado um programa com 257 milhões de reais para as ações chamadas de sala de recursos multifuncionais. Então, ou seja, você tem recurso hoje disponibilizado pelo MEC para a formação de professores e assistentes de sala de aula, num programa novo. Esse programa é aplicado a todos os segmentos, serve para a educação pública, privada, básica, superior, mas é um programa de bastante relevância para as instituições todas. Entrando no Conselho Nacional de Educação, nós tivemos a reunião plenária de novembro, com Câmara Básica, Superior do Conselho Pleno. O número não foi muito grande de processos analisados, mas reunião virtual, mas tivemos aí já o resultado dessas decisões, muitos descredenciamentos voluntários, mas muitos processos de recurso também. O Conselho tem sido um órgão recursal de decisões que foram encontradas na Câmara de Educação, nas sedes, e que vão para a Câmara de Educação Superior. Câmara Básica, pouco movimento, Conselho Pleno menos ainda, mas temos aí alguns pareceres que são pareceres que só vão ser publicados mais à frente. Mas houve já a publicação da súmula dos pareceres de outubro em duas partes. Uma primeira parte, um conjunto, e uma segunda parte com outro conjunto de pareceres. E já tivemos também em novembro, então foi um avanço, porque estava bastante atrasado, mas conseguiu botar em dia, tendo a primeira e segunda parte dos nossos pareceres do Conselho Nacional de Educação, através das súmulas. Outro parecer que nós queremos destacar, já no âmbito da Câmara Básica, é exatamente o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio nos sistemas públicos de ensino brasileiro. Então, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução, um parecer que virou resolução depois da homologação, estabelecendo esse direito de matrícula. Então, isso vem muito na esteira das atendimento aos refugiados, a migrantes, que trazem realmente sempre uma mutação muito grande no sistema educacional. Não são muitos em relação ao número de alunos, mas são importantes, e o Conselho fixou base nesse sentido. E a última notícia destacada nessa edição é que a carga horária do tempo de integralização dos cursos de graduação está sendo mudada. Um parecer do Conselho Nacional de Educação, ele foi o parecer 441 de julho, ele custou a ser divulgado, porque tinha detalhes de assinatura, revisão, mas ele altera resoluções anteriores do Conselho Nacional de Educação e muda a carga horária de alguns cursos. Estabelece, não é geral, mas estabelece uma atualização de uma relação que vinha de 2001, 2002, lá no início da década passada, sendo estabelecida pelo
a duração da carga horária. Lembrando que os cursos têm que ter o número mínimo de carga horária, normalmente, vamos supor, 2.200 horas, 2.400, e são 60 minutos. Então você tem que ter sempre multiplicar por 60, que é a norma que prevê na própria legislação. Então temos aí esse parecer que não virou resolução ainda, que depende da homologação do ministro. Quando o ministro homologar, passa a ser uma resolução, porque o Conselho vai publicar uma resolução que será da Câmara de Educação Superior. Mas já temos o parecer, já temos essas diretrizes, não se aplicam ainda, mas já vale a pena, terá um prazo para as instituições se adaptarem, mas que vale a pena ser analisado por parte, principalmente das coordenações pedagógicas, desses cursos, que são os cursos atingidos. Então, assim fechamos a nossa edição de novembro dos nossos informativos. O informativo jurídico educacional do mês de novembro de 2020 destaca como uma matéria inicial a regulamentação que aconteceu sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para as pessoas privadas de liberdade. Então, há uma necessidade de dar o apoio, naturalmente, a quem está, os detentos e outros, a ter a oportunidade de fazer o Enem. E o Ministério da Educação editou uma portaria, uma norma, estabelecendo esses critérios que são destacados, inclusive, nessa nossa edição. Também queremos registrar que foi lançada uma plataforma para facilitar a identificação das necessidades dos cursos técnicos. O Ministério da Educação fez, aliás, tem feito um bom trabalho nessa área de educação profissional, lançou uma plataforma para você sentir as oportunidades, as necessidades em cada região. Então, as pessoas podem, instituições, diretores, ver qual é o curso mais propício, quais são as tendências daquela sua região, para também não criar cursos que sejam cursos que possam ter aluno, mas depois não vai ter mercado de trabalho. Destacamos essa matéria e destacamos também a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela vai acontecer, já está acontecendo, alguns estados já começam a legislar, São Paulo foi o primeiro, mas precisa de recursos para a rede pública. E o Banco Mundial liberou uma vultosa quantia para o governo brasileiro para a implantação do ensino médio. Então, teremos o ensino médio público, privado, o público com recursos governamentais, o privado com recursos, naturalmente, das instituições, mas temos aí um aporte significativo de recursos para o desenvolvimento do ensino médio. Também, falando em ensino médio, tem um programa de apoio ao ensino médio, PRONEM, chamado assim, que foi definido pelo governo federal. Está no site, você tem um programa que apoia instituições públicas e privadas para a implantação do ensino médio. E também queremos destacar, nesse primeiro bloco do nosso informativo, o programa de apoio e implementação da Base Nacional Comum Curricular. Existe hoje um programa governamental e a Base Nacional Comum Curricular ela é necessária para referenciar as instituições. Então, todo o suporte está sendo colocado pelo Ministério da Educação à disposição das instituições, dos educadores, e nós registramos nessa edição do nosso informativo. Vamos fechar esse primeiro bloco e depois voltamos com os assuntos globais aplicado às escolas de educação básica, prioritariamente as privadas, mas também extensivamente as públicas.